E eu já estou aqui com todas as amostras aqui na minha mesa e a gente vai falar tudo sobre os acabamentos, onde usar cada um deles. E a gente vai começar, gente, falando sobre os tipos, né, de porcelanato. A gente tem então porcelanato, a gente tem cerâmica, a gente tem ladrilho hidráulico cerâmico, a gente tem madeira, né, que a gente pode usar no piso. Nós também temos aí os laminados, né, os laminados tanto anti-umidade quanto os tradicionais. Temos os pisos vinílicos, pisos de madeira, então tem muita opção, né? E agora a gente vai entender um pouquinho qual para que a gente usa cada um deles, né? A gente vai começar falando sobre os porcelanatos. Os porcelanatos são os mais tradicionais, né? Aqueles que a gente mais vê por aí. E aí eu te pergunto se você sabe como escolher qual é o porcelanato ideal aí para cada ambiente, para cada espaço, né? Qual que você usa no banheiro, qual que você deve usar na cozinha, qual que você deve usar na calçada externa, né? E tudo isso, gente, tem a ver com o acabamento, né, do porcelanato e também do tamanho. Então eu vou explicar tudo isso para vocês. A gente vai começar falando então dos porcelanatos. Eu vou até separar as amostras de porcelanato aqui para vocês. Eu quero que vocês entendam a diferença, né, e por que existe tantas opções também. O porcelanato, gente, ele tem duas opções. O porcelanato técnico e também temos o porcelanato esmaltado. O porcelanato técnico, a gente chama ele de massa única. É aquele porcelanato que ele é todo da mesma cor. Então, quando der uma lasquinha, alguma coisa nesse sentido, riscar, ele não aparece. Esse porcelanato técnico, ele tem uma característica de um pouco mais de resistência, né? Ele é mais resistente, então a gente usa mais em ambientes como ambientes comerciais, né? A gente usa bastante em shopping, em loja, ambientes onde as pessoas circulam mais, né? Então esses revestimentos de massa única, né? Que todo é da mesma cor, ele é mais resistente por isso. Porque você pode estar riscando ele, pode estar desgastando ele, e ele não vai ficar manchado, né? Porque a massa dele é única. Mas o mais tradicional que a gente mais utiliza é o esmaltado. O esmaltado, ele é esse aqui, vou mostrar pra vocês essa opção aqui. Ele tem uma camada de porcelanato aqui embaixo, né, que é dessa cor mais marronzinho, que vocês devem estar verificando aí. E a gente tem aí essa parte esmaltada em cima, que é como se fosse uma impressão. Eles fazem uma impressão, né, de uma camada de cor, que aí a gente tem uma infinidade de acabamentos, né, de cores, de opções. E aí depois em cima é feito esse polimento, onde é passado o acabamento. E aí desse acabamento que a gente vai falar agora. A gente tem aí várias também opções de acabamentos, mas os mais tradicionais são o polido, que é esse aqui onde tem essa camada de brilho, né, a camada mais brilhosa, que é realmente uma camada que é passada em cima para fazer esse acabamento do esmalte, né, nessa tintura. Aí a gente tem o acabamento natural, né, com acabamento um pouco mais acetinado. Vocês conseguem ver um leve brilho nele, olha só, tem um leve brilho, mas ele realmente ele é mais acetinado, né, ele não tem tanto esse acabamento brilhoso como o porcelanato polido. Já a gente tem aqui também o porcelanato fosco, né, que é esse aqui. Esse porcelanato fosco a gente usa bastante também em área externa, ó. Ele é mais áspero, né, ele tem uma aspereza maior do que esse, que ele é mais liso, né, e aí a gente consegue usar esse aqui em ambientes mais úmidos, né, por exemplo, calçadas externas, onde fica molhado, a gente evita de usar porcelanato polido, porque o polido, ele tem uma questão que ele, claro, ele é lindo, a gente tem que concordar que ele tem um acabamento muito bonito, porém ele tem algumas desvantagens. Por exemplo, o porcelanato polido, se você usar no piso onde molha, né, em áreas molhadas, ele fica muito escorregadio. Então a gente nunca recomenda usar o porcelanato polido, por exemplo, no piso de banheiro, numa calçada externa, onde pode estar molhando e ficar escorregadio, porque ele pode se tornar um pouco perigoso. O que eu não gosto desse porcelanato, gente? Eu tenho que falar pra vocês realmente o meu gosto pessoal, porque eu acho que é importante também. Ele é bonito, né? Ele é muito bonito olhando assim, só que ele tem essas desvantagens, que além de ele ficar liso, né, com umidade, então no piso de banheiro a gente não pode usar.
ele também tem um detalhe muito importante, que ele reflete muito. Ele reflete a luz, ele reflete tudo. Então, a gente não gosta muito de usar esses pisos polidos, justamente porque com essa refletância de toda essa luz, reflete os móveis, reflete a luz, reflete tudo, ele acaba cansando muito fácil, né? Sem contar que, além disso, ele também aparece muito mais a sujeira. Então, se você colocar a mão em cima, se você tiver, por exemplo, criança, se você tiver cachorro, né, bichinho de estimação e tal, aquelas patinhas mais úmidas, assim, molhadinhas, tu vai pisando em cima, vai aparecendo. Então, ele aparece muito mais a sujeira. Então, para quem tem aquele tipo de limpeza, né, que tem que estar tudo muito bem limpinho e tal, não é interessante estar usando um porcelanato polido, porque ele aparece muito mais a sujeira. Então, a gente não recomenda usar em piso esse porcelanato polido brilhoso, tá? Então, lembre-se que o polido, ele tem essa camada, né, mais de brilho, né, que é esse que eu mostrei pra vocês. Tanto esse aqui, que é um porcelanato de parede, quanto esse que é um porcelanato de piso. Então, não é interessante usar, principalmente se você vai usar na casa toda. Imagina só a casa inteira refletindo, né, a luz e os objetos que você vai colocar. Vai ficar super marcado, né? E sem contar que você vai ter que ficar passando pano o tempo todo aí, uma vez, 2 por dia, para manter ele limpo. Então, não recomendamos tanto, não. O que a gente mais recomenda usar de acabamento, a gente tá falando de acabamento agora, tá, gente? Em pisos, né? Seja o piso sala, seja piso de banheiro, seja piso de cozinha, tudo isso é o acetinado, que é esse acabamento mais natural. Ele tem uma película em cima, sim, de proteção, mas é uma película muito mais fosca, né, digamos assim, mais acetinada. Então, esse tem um leve brilho, e esse aqui é o fosco mesmo. Para quem realmente não gosta de sujeira, para quem tem mania por sujeira, o fosco ainda é o mais interessante. Mas olha, para vocês verem a diferença. Tem um leve brilho acetinado e o fosco não reflete nada, olha só. E olha como eles são bem parecidos, mas o acabamento, só por ser o acabamento diferente em cima, ele fica bem diferente. Então, esses dois aqui, gente, é o que a gente mais usa em pisos, né? Em acabamentos para residência. Porque ele, além de não sujar, não sujar com tanta facilidade, ele não aparece tanta sujeira, então você não precisa ficar limpando o tempo todo. Além disso, ele também tem essa questão de ele não ficar refletindo as coisas, né? Então é bem bacana esse acabamento. Esse acabamento fosco, gente, que é esse aqui da minha mão esquerda, a gente pode usar também nas calçadas externas. Ele não é antiderrapante, como esse aqui que eu mostrei pra vocês para usar na piscina, mas ele funciona super bem com a área molhada, né? Quando tá molhado. A gente usa bastante também na área molhada de banheiro, que ele é mais resistente para questão de escorregar e tudo mais. Quando a gente está falando em área externa, aí nós temos outras opções que eu vou mostrar para vocês agora. Esses dois aqui são porcelanatos também amadeirados, né? A gente vê esse aqui, ele é bem acetinado. Esse aqui é bem ideal para a área de banheiro, uma área molhada, porque ele, apesar de ele ser liso, que facilita um pouco a limpeza, ele não é um porcelanato polido, né? Ele é um porcelanato bem fosco. Então, ele não tem tanto o perigo de estar ficando escorregadio. Já para a área de piscina, onde realmente a gente precisa, né, de um acabamento mais áspero, né, que tem essa aspereza, aí a gente tem esse acabamento aqui, ó. Ele é um pouquinho mais bem áspero, você passa a mão, você sente os veiozinhos realmente, né, que imita aqui a madeira. Então ele é super antiderrapante, né, bem antiderrapante. Só que tem um detalhe também nesse porcelanato. Tem a questão de impregnar um pouco mais a sujeira, então ele é mais difícil de limpar. Por isso que a gente evita de usar dentro de banheiro, né, onde a gente usa todos os dias e tudo mais. A gente prefere sempre um porcelanato mais liso, né, que tem essa superfície lisa, não tem esse acabamento mais, eu chamo, né, de rugoso, né, não é a palavra técnica para usar, mas eu tenho que trazer aqui uma linguagem que vocês consigam entender, né.
Aqui vocês conseguem visualizar como ele tem esses veios, né, marcado. Quando você passa a mão em cima, você consegue visualizar realmente, né, consegue sentir que ele é áspero. Então, esse áspero a gente usa em calçadas de piscina, não usa dentro de banheiro, tá? Dentro de banheiro usa o acetinado, né, esse acabamento acetinado, mas liso, porque aí você não vai ter o perigo de ficar com muita sujeira acumulando liso. O porcelanato ele tem duas opções. A gente tem a opção dele ser mais bold, que é quando tem essa dobrinha um pouco mais arredondada. Nesse caso aqui a gente tem que fazer um rejunte um pouquinho maior, né, porque ele não vai ficar bem retinho. Então ele tem esse acabamento mais arredondado. A gente chama bold. E aí tem o retificado. O retificado, quando vocês forem verificar, retificado significa que ele tem esse acabamento aqui, deixa eu virar aqui, esse acabamento aqui bem retinho, bem lisinho. Então você consegue fazer uma junta um pouco mais, um pouco menor no caso, né? A gente, claro, sempre recomenda que utilize a recomendação de cada marca, né? De cada porcelanato quando for comprar, para a questão de acabamento mesmo do rejunte, né? Então nas caixas, quando você for comprar, ele vai ter lá certinho se é de 2 milímetros, se é de 3 milímetros, se é de 4 milímetros. Então a gente recomenda sempre que utilize a recomendação. Por quê? Se você não usar a recomendação do fabricante, né, da empresa que está fabricando, você pode perder garantia, né? E geralmente os porcelanatos eles têm uma garantia bem longa, né? Então se você não aplicar de acordo com a recomendação deles, você acaba perdendo a garantia. Outra situação bem interessante que eu preciso passar para vocês é uma questão de tamanhos, né? Como que a gente escolhe o tamanho ideal do revestimento, né? A gente está falando de porcelanatos nesse momento, né? A gente escolhe pelo tamanho do ambiente. Então, lembrem-se dessa regrinha. Quanto maior o ambiente, maior a peça, né? Então, se você tiver um ambiente grande, por exemplo, um living todo integrado, com cozinha, com sala, você pode estar usando aí porcelanato a partir de 1,20 ou de 1 metro para cima. Então, você pode estar usando vários tamanhos, né, maiores. Agora, se você tem um ambiente menor, por exemplo, um lavabo, um banheiro, né, ou talvez uma salinha pequena, um quarto pequeno, não é tão interessante você usar uma peça tão grande, porque aí o fato de você usar uma peça muito grande vai acabar diminuindo, né, ou dando aquela sensação que o espaço é menor, né? Então é interessante que seja analisado o ambiente para aí sim escolher os tamanhos. Em relação a tamanhos, né, geralmente a gente usa nos pisos, né, em áreas de living, áreas sociais, entre 1 metro a 1,20 m. Esse seria o que a gente mais usa. A gente também está usando em alguns casos o de 90 por 90 também. Gente, a opção 60 por 60, ela já tá saindo mais de linha, tá? Então, se você tá construindo agora, se você quer algo mais atual, né, que não vai sair tanto de linha, o 60 por 60 aí não é uma opção interessante para você. Mas, se você quiser, claro, pensar na economia, pensar em relação ao financeiro mesmo, o 60 por 60 é uma boa opção. Porque como ele está saindo de linha, as pessoas não estão mais usando tanto, ele também está com um custo menor. Então, pense assim, que quanto maior a peça, né, quanto maior a peça, mais a valor agregado vai dar ao porcelanato. Então, você tem que pensar também na questão do orçamento. A gente opta em investir por algo de qualidade, porque não é uma coisa que você vai ficar trocando, né, a cada 2, 3 anos você vai colocar um piso ali e aquele piso vai ficar por muitos anos, né? Então, é interessante que você pense em algo atemporal, algo que realmente você goste, que não enjoe tanto. Por exemplo, esse porcelanato aqui, ele é um porcelanato super marcado, né? Ele tem um veio bem escuro, um veio preto. Então, com certeza, esse porcelanato não é uma coisa que vai durar atemporal por muito tempo, né? Ele daqui a pouco já vai sair um pouco de linha, um pouco de moda e tudo mais. E aí não seria uma coisa interessante para estar investindo né, no piso todo, mas é claro que é muito do gosto pessoal. Eu já não investiria tanto num piso assim. Eu prefiro um piso mais liso, um piso mais uniforme, né? Eu gosto dessa sensação que o piso de cimento queimado dá, esse cinza, né? Ele é muito uniforme, ele tem umas manchinhas bem simples, bem lisas, assim, que realmente não aparece a sujeira. Então ele vai ser muito temporal, por muito tempo ele vai durar.
E o mais tradicional que a gente vê, principalmente as construtoras usam bastante, né, é essa cor, né? Não esse modelo, esse tamanho, mas essa cor, que é uma cor um pouco mais beijinho, fende, né? Combina com tudo, tem um custo-benefício bom também e é super atemporal, porque é uma cor sólida, uma cor lisa. Então, em relação aos porcelanatos, a gente falou dos acabamentos, né? Quais são utilizar em cada ambiente e tudo mais. A gente falou também dos tamanhos, como escolher. Então, o que a gente sempre recomenda é entre 1 e 1,20 para ambientes grandes, né? Claro, se você tiver a possibilidade de colocar maiores formatos, e hoje é interessante que as empresas estão com cada vez formatos maiores, né? A gente já usou, a gente já visitou feiras que tinham tamanhos de porcelanato de 2,60 por 1,40, assim, formatos gigantes, assim, que dá pra você fazer, inclusive, uma mesa inteira aí com uma peça lisa inteira. Então, tem bastante opção no mercado, tá? Em relação à marca, a gente é muito particular também, porque tem uma questão de valores, né? A gente usa bastante aqui Portinari, que tem um custo-benefício legal, e também tem uma qualidade muito boa. Eu gosto também da Bianco Grés, a Vila Grés também tem uns porcelanatos bem bacanas e uma qualidade muito boa. A Portobello, né, que também tem um valor agregado um pouco maior, mas também eles têm muita infinidade, estão sempre inovando, né? Tem várias opções também que são interessantes. Mas tem muitas marcas no mercado e o que você precisa levar em consideração realmente é a resistência do porcelanato, né? Porque assim, quando você for comprar o porcelanato, ele vai ter indicado na caixa o uso dele, para onde você pode usá-lo. E isso é muito importante, não só para o porcelanato, também para o piso vinílico, para o piso laminado. Tudo isso tem que levar em consideração. Então, sempre leve em consideração a indicação do fabricante. Então, se o piso, por exemplo, esse piso aqui, eles indicarem para a área molhada, você usa. Senão, você não vai utilizar ele na área molhada. Porque provavelmente pelos testes dele, pelo acabamento, pelo acabamento, né, interno dele, não é uma recomendação interessante. E é interessante isso também, porque tem algumas marcas, né, como a Portobello, por exemplo, que eles classificam os porcelanatos por PEI, né? Que quanto maior o PEI, mais resistência ele tem. E o que é esse PEI? É essa camada, né? Essa camada que passa em cima do porcelanato. Então, é essa camada de verniz, né, de acabamento que eles passam em cima. Então, quanto mais PEI, mais camadas tem. Só que tem outras marcas que classificam pelo uso mesmo, e não tem PEI. Aí você vai procurar por PEI, ele não vai aparecer. Ele vai dizer ali pra você que ele não classifica por PEI, classifica por uso. Então, na caixa, né, na referência do porcelanato que você for comprar, vai ter essa informação. Ele vai dizer o seguinte: esse porcelanato ele pode ser usado em áreas molhadas, em áreas comerciais, em áreas isso, em piso disso, ou é só parede, por exemplo, esse aqui é só parede, né? Só parede. Então, ele vai ter essas informações. Então, sempre tem que ficar atento à recomendação do fabricante antes de escolher. Então, vai lá na loja, olha, escolhe o formato, escolhe o acabamento. Antes de comprar, verifica o uso, se ele realmente é indicado para o ambiente que você quer utilizar, tá bom? Agora a gente vai falar também do piso cerâmico, né? Eu mostrei algumas coisas para vocês aqui, mas o piso cerâmico ele é diferente do porcelanato, porque ele é um pouco menos resistente, né? O porcelanato ele tem os componentes, né, químicos ali que eles utilizam, de forma que deixam o material mais resistente. Já a cerâmica, ela é digamos que ela é mais artesanal, né? Ela é uma fabricação mais artesanal, com produtos mais naturais. Então, ele tem esse acabamento mais avermelhado atrás. E você pode descobrir se é porcelanato ou se é cerâmica justamente pelo acabamento da parte externa. Então, aqui, ó, você consegue visualizar como ele é diferente? Esse aqui é cerâmico e esse aqui é porcelanato. Ele é mais clarinho. Ele tem esse acabamento mais clarinho. Esse aqui tem acabamento mais avermelhado, né? Então, isso aqui diferencia. Isso aqui, gente, é um ladrilho hidráulico cerâmico. O ladrilho hidráulico ele é caracterizado pela questão mesmo
de acabamento mais manual, né? E vocês podem ver que ele não é retificado, ele tem esse acabamento mais boleado aqui, ele é um acabamento um pouco mais artesanal, né? Mais manual. Esse aqui, ele tem o acabamento cerâmico em cima, olha, ele tem esse acabamento como se fosse realmente um piso cerâmico. Mas existem vários ladrilhos hidráulicos feitos à mão, né? Onde eles colocam ele ali na caixinha e vão montando com as cores. É um produto muito mais artesanal e o ladrilho hidráulico é lindo, fica maravilhoso e fica muito mais personalizado. Até porque o ladrilho hidráulico, ele tem essas manchinhas de manuais mesmo, sabe? Quando você faz uma coisa manual, ele tem, nunca vai ficar assim um lote bem perfeitinho, todos iguais. E fica super bacana porque conta aí toda uma história, tem toda essa personalização, né? O ladrilho hidráulico, ele se caracteriza pelo tamanho, né? Por esse formato mais quadradinho e menorzinho. Então você pode fazer vários estilos, né? Vários formatos, tem várias cores, né? Eu confesso que sou muito apaixonada por ladrilhos, né? Falando também já nessa parte de cerâmica, a gente tem vários tipos de acabamento de tijolinho, que a gente chama, né? Pode ser esses mais retangulares, que estão super em alta também. Esses dois aqui, gente, eles são porcelanato, vocês vão ver aqui atrás, olha. Mas a diferença realmente está na resistência. Então, se você for optar entre algo mais resistente, opte entre o porcelanato, que ele vai ser muito mais resistente que a cerâmica. Agora, gente, a gente falou do porcelanato, a gente falou dos acabamentos, falamos da cerâmica. A diferença do porcelanato para a cerâmica é o material que é feito e a resistência, né? Então, o porcelanato ele vai ser muito mais resistente do que a cerâmica. E a gente vai falar agora sobre os pisos laminado, vinílico e madeira, né? O que eu vou recomendar para vocês quando vocês forem pensar e vamos dar um exemplo de uma casa. Eu gosto muito de usar sempre o piso inteiro na casa. Por exemplo, na sala, na cozinha, na lavanderia, nos banheiros, o mesmo piso. Utilizo o mesmo piso. Não usa soleira, né? Que a soleira, inclusive eu vou pegar aqui minha amostrinha de granito. A soleira, a gente chama, gente, é esse acabamento que a gente coloca entre o porcelanato, né? Digamos que a gente está fazendo o acabamento da sala para o quarto, né? A gente coloca esse acabamento, claro, aqui eu não peguei nada que combinasse, né? Mas para vocês terem uma ideia. Que ele é feito geralmente de granito, e aí você faz essa divisão onde tem a porta, né? Eu particularmente não gosto de usar soleira nos ambientes, eu acho que ela divide muito o ambiente e não fica uma composição legal, eu não gosto. Eu particularmente não uso, né? A não ser que realmente o cliente realmente insista e queira usar, que acontece, mas eu não recomendo usar. Eu acho que quando você usa 3 tipos, olha só como ele, mesmo que você encontre algo parecido, ele fica muita informação, sabe? A ideia é que a gente use o piso inteiro na casa toda. E a única opção que eu daria é você utilizar aí nos quartos, então, uma opção diferente, um piso mais quente, né? Porque o porcelanato, cerâmica, ele é um piso frio, aquele piso gelado que você coloca, quando você pisar, você vai sentir ele gelado. A gente chama de piso frio. Já o vinílico, o laminado, a madeira são pisos mais quentes, que você coloca o pé ali, né? Você não sente aquele choque de frio, que é essa situação. Então, nos quartos é bacana, assim, você usar um piso diferente, por isso. Mas aí você opte em não usar a soleira e use, então, um piso, um encostadinho no outro, assim. Sem esse acabamento de soleira ou aquele acabamento que vai em cima do piso vinílico ou do piso laminado. Usa assim e ele vai ficar super mais bacana, olha só. Tem esse encontro, né, mas de uma forma muito mais sutil. Não é uma coisa que fica muito carregada. Aqui eu vou pegar isso pra vocês verem, olha só. Quando a gente usa, por exemplo, esses dois, olha como eles estão casando, combinando, né? Então fica bem legal, olha. Mas você tem que ter uma mão de obra muito boa pra fazer esse acabamento ficar perfeito. Mas fica muito melhor assim do que, né, colocar... Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui. Do que colocar assim, imagina. Olha só. Fica muito mais informação, né? Então, se você puder evitar a soleira, eu recomendo que evite a soleira e use os pisos continuados.
Aí, a ideia é que você use o mesmo piso na casa toda e nos quartos, né, nessa área mais íntima, você usa um piso diferente. Mas também a gente tem que pensar na economia. Quando a gente vai fazer a compra de um material igual para todos os ambientes, a gente consegue geralmente um desconto, por você conseguir comprar mais e tudo mais, você consegue economizar. Então, se a ideia é ter uma economia, eu sugiro que você use todos os ambientes com o mesmo piso, tá? Use sempre o mesmo piso, porque isso dá esse conceito de unidade. A coisa mais terrível que você pode fazer para decoração aí dessa casa é você usar vários tipos de piso. Por exemplo, coloca um piso na lavanderia, um piso na cozinha, um piso na sala, outro piso no banheiro, daí outro piso na suíte, outro piso no quarto, né? E no corredor aí eu deixo o mesmo piso, porque, né, eu também não sou tão louca assim. Mas, gente, não fica legal, fica um ambiente muito carregado. E a gente vai falar sobre isso também, não só com o piso, mas também nas paredes, com as cores, com as pinturas. E olha só como é interessante, quando você começa a misturar um monte de pisos, eu vou até fazer uma misturinha aqui só pra vocês verem. Coloquei um porcelanato amadeirado na cozinha, porque eu gosto de porcelanato amadeirado. Aí, eu coloquei na sala um porcelanato de cimento queimado. Essa aqui é a minha composição. Só que daí nos quartos eu vou colocar um vinílico, só que daí não encontrei a mesma cor, porque isso aqui é porcelanato, isso aqui é vinílico. Aí eu vou lá e coloco outra cor aqui, ó, de laminado. Mas aí, pra piorar, eu ainda coloquei uma soleira. Gente, olha só a bagunça. Isso que aqui a gente tá bem neutro ainda, né? Imagina ainda se a gente colocar ali um ladrilho hidráulico colorido no chão, aí ferrou de vez, né? Mas olha só como fica poluído, né? É isso que eu quero fazer vocês começarem a imaginar, vocês começarem a pensar. Que quanto mais liso for, quanto mais uniforme for, melhor. Vai dar mais sofisticação, vai dar mais um sentido de unidade mesmo pro ambiente. Vai trazer, assim, aquela harmonia, sabe? Aquela harmonia que a gente conversou lá na outra aula, a gente vai trazer quando a gente usa poucos revestimentos no piso. Então, se você tá na dúvida aí, ai meu Deus, se eu troco, não troco, coloco qual revestimento, usa o mesmo, tá? Tá na dúvida, usa o mesmo, que não tem erro. E aí quando você coloca um ou dois no máximo, sem soleira, já fica uma coisa muito mais bacana, olha só. Então aí já tem muitas dicas para vocês já poderem começar a fazer as escolhas, né? E também para vocês entenderem as diferenças. Agora que você já sabe o que usar, a gente vai passar aí pros revestimentos que a gente chama mais de revestimentos quentes, revestimentos que não são frios, né? Então a gente vai falar agora dos vinílicos e também dos laminados, né? A gente tem muitas opções também. Temos tipos, temos acabamentos. E o que a gente tem que levar em consideração aqui, gente? A qualidade, acho que em primeiro lugar a gente leva em consideração a qualidade do revestimento que a gente vai usar, onde a gente vai usar também é importante, e o que a gente quer transmitir com isso, né? Eu acho que isso também é muito importante, porque não adianta a gente querer só ir pela beleza, né? Que a gente às vezes só vai pelo mais bonito e acaba não trazendo essa qualidade realmente para o ambiente. Então, aqui eu separei algumas opções de vinílico. Esses três são pisos vinílicos, esses dois são pisos laminados. A gente vai começar falando então dos pisos laminados, tá? Os laminados a gente também tem duas opções, tá? A opção dele é normal, tradicional, que ele tem esse acabamento que vocês podem visualizar aqui. É um acabamento bem em cima, claro, ele é bonito, né? Ele é lindo, ele parece que é uma madeira. Ele tem esse aspecto de madeira mesmo, quando você bate tem esse barulhinho da madeira, que eu também não sou fã, não gosto. Mas ele é como se fosse um compensado. É como se fosse várias partículazinhas de madeira moída, né, com cola e outros componentes, e acaba fazendo esse tipo de acabamento.
Isso aqui é muito parecido com os móveis de compensado. Não sei se você já deve ter visto em algum lugar. Aqueles móveis que começam a esfarelar com o tempo, né? Você vai apertar um parafuso, aí ele já começa a esfarelar. E se você desmonta e monta em outro lugar, já não funciona mais, né? Já fica todo bamba. É bem parecido o material que é utilizado. Não é a mesma coisa, mas é bem parecido até mesmo na aparência. Ó. Vocês conseguem visualizar como ele é vários farelinhos, várias partículazinhas ali de madeira misturada que acabam formando ele. E claro, ele tem uma película atrás, né, e uma película na frente que dá esse acabamento aqui amadeirado. Então ele é como se fosse um compensado, né, de madeira. E esse aqui é o piso laminado, então uma lâmina de madeira, né, uma lâmina. Esse aqui é o piso laminado. E esse aqui, gente, eu não recomendo que você use nunca, tá? Em lugar nenhum que você use isso aqui. Porque, além de fazer esse barulho chatíssimo, né? Ele fica assim, tac, 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 tac. Além disso, ele não tem nenhuma resistência à água. Se eu colocar essa peça aqui dentro de algum copo de água, balde de água, isso aqui vai, poucos minutos, ele vai começar a sugar a água aqui, vai sugar tudo e vai acabar estufando. Né? Então ele vai acabar estragando. E acontece muito das pessoas utilizarem ele pela questão do custo mesmo, né? E acabar aí estragando com muita facilidade. Claro que hoje, cada vez mais, né, o pessoal investe em tecnologia e melhorar ele, mas acaba que não é a melhor opção no meu ponto de vista. Então eu realmente não uso e não recomendo que utilize esse tipo de laminado. Porém, a gente tem outros tipos de laminado, né? Como falei, a tecnologia está sempre aí aumentando. E tem os laminados que são anti-umidade. Então, eles são muito mais resistentes, ó. Vocês conseguem visualizar a diferença de um para o outro? Olha só. Esse aqui é o laminado tradicional e esse aqui é um laminado anti-umidade. Então, ele tem uma diferença bem grande aí no acabamento do material dele, né? Ele é muito mais compacto, né? Compactado. Ele tem vários processos aí com químicos e cola e tudo mais, que deixam ele muito mais resistente. Porém, a resistência dele não é garantia de que se você derrubar a água ou se acontecer alguma coisa aí de vazamento de água nessa casa, você vai ter esse piso bom para sempre. Ele tem uma certa resistência um pouco maior que esse, mas ao mesmo tempo ele pode aí estar estragando. E a diferença desse piso aqui é que ele tem, né, uma espessura bem maior. Aqui dá pra ver, parece ter uma lâmina de madeira mesmo, né? Ele é bem, espessura bem grande. Esse aqui é da Hanley, que é uma marca alemã muito boa, né? Ele tem um custo um pouco maior, né, um mais alto, porque o investimento dele também é um material melhor. E esse aqui é legal porque ele já vem com aquele acabamento interno que você coloca embaixo. Então você precisa ter uma camada niveladora, né? Pra quê? Para que o piso fique bem perfeitinho, bem retinho. Então o que acontece? Nesse tipo de situação, desse tipo de piso, a gente coloca aí uma camada niveladora, que aí pode ser líquida, que é como se fosse uma massinha. Imaginem como se fosse um cimento, né? Mas não é cimento. E ele nivela todo o piso existente. Então pode pôr direto no contrapiso, ou você pode pôr em cima do piso já existente, né? Por exemplo, se você tem um porcelanato e você quer colocar o laminado em cima, por exemplo, você pode fazer essa camada niveladora, deixar ele bem niveladinho e aí colocar o laminado em cima. Ele vai ficar bem retinho e não vai ficar aparecendo os rejuntes. Porque se você colocar em cima, né, do porcelanato, o porcelanato vai ter umas voltinhas do rejunte, ele vai ficar bem lisinho, perfeitinho. Então é preciso fazer essa camada de nivelamento antes de instalar. Porém, esse aqui da Hanley, ele já vem com essa camada. Vocês estão vendo essa parte pretinha aqui atrás? Olha só, é uma camadinha aqui que vem. Então as ripas dele já vem com esse acabamento atrás. Então você não, e nesse caso aqui, você não precisa nivelar, porque ele já tem um nivelante já embutido aí na própria ripa, né, do laminado. E esse aqui é um laminado anti-umidade, então ele resiste muito mais, tá? E tem várias outras opções, né, de acabamento. Vocês veem também as espessuras são bem diferentes, né? Mas tem nessa espessura menor também,
com esse acabamento mais anti-umidade também. Mas mesmo anti-umidade eu ainda não recomendo usar o laminado de madeira, não gosto muito não. Eu prefiro ainda, antes de usar o laminado, usar o piso vinílico. Por quê? O piso vinílico, ele é super resistente à água. Você pode colocar ele dentro no balde de água que não vai estragar de jeito nenhum, tá? E eu já vou explicar pra vocês como que funciona. Aqui, ó, vocês conseguem visualizar que ele é como se fosse uma borracha, um plástico. Imaginem aquele material que é feito o rodapé de poliestileno, é bem parecido mas é um piso muito resistente em relação à água, tá, gente? Então, eu gosto bastante. Entre o piso vinílico e o piso laminado, eu prefiro sempre o vinílico. E o vinílico, ele também tem a questão de onde pode usar, se você pode usar em ambientes comerciais ou não, de acordo com a indicação do fabricante, né? Que é a mesma situação que a gente falou do porcelanato, né, da cerâmica, também você vai ter que levar em consideração para o vinílico e para o laminado, porque ele também tem a sua resistência, que é essa camada aqui protetora em cima, de uma forma que seja possível utilizar em ambientes mais comerciais, onde tem mais pessoas. Gente, o pessoal usa muito vinílico em hospitais, a gente usa bastante vinílicos em ambientes comerciais, sabe? Tem bastante tráfego de pessoas também, dá pra usar sem problema nenhum. Mas tem que levar em consideração a indicação sempre do fabricante da onde você pode estar utilizando. Então é muito importante visualizar na caixa, né, com o fabricante qual é a indicação, para você não ter problema. Porque assim como o porcelanato, como o laminado, o vinílico também, ele pode riscar, ele pode estragar, então é interessante que você invista em algo de qualidade e que também seja para aquele uso específico, né? Por exemplo, aqui no escritório a gente tem o vinílico, e o nosso vinílico aqui é o vinílico clicado. Agora eu vou explicar para vocês qual que é a diferença do clicado para o colado. O colado, gente, ele é como funciona, ele não tem nenhum acabamento. Vocês estão vendo aqui que ele é lisinho dos 4 lados. Claro que isso aqui é uma amostra, né? A chapa de vinílico é uma ripa maior. Aqui, nesse caso aqui, ele não tem nenhum acabamento. Então, o que você faz? Você faz o nivelamento do piso, né? Aí você passa a cola e simplesmente você cola ele no piso, que já está aí todo nivelado, bonitinho, né? Então, esse colado aqui, se você fizer a colagem, você não vai ter como depois tirar e usar ali o piso existente embaixo, a não ser que você faça uma boa limpeza, porque você precisa passar a massa niveladora. Nesse caso aqui, não tem como usar outro tipo de camada embaixo. E já vou explicar pra vocês como funciona o clicado, que é um pouquinho diferente. Então, nesse caso do colado, você realmente vai ter que nivelar todo o piso com aquela massinha, deixar secar bonitinho e depois ir lá e colar em cima. Então, tu perde o piso que você tem embaixo, né? Você não vai mais ter como reutilizar. Claro que se você precisar trocar alguma peça, digamos que manchou, que estragou, fez alguma coisa, você pode descolar ele e colocar novamente. Mas embaixo vai ter aquela massa niveladora que você não vai conseguir reutilizar o piso. Nesse caso aqui é o colado, tá? E esse aqui já é o clicado. O clicado, a diferença dele é que ele tem esse acabamento aqui, ó. Então, conseguem ver? É como se fosse uma cavinha. Então, o que acontece? Tem dos dois lados, olha, aqui também. Aqui e aqui. Então, o clicado, ele é como se fosse um encaixe, olha só. Se encaixa aqui e ele fica bem rente, olha. Ele fica bem certinho. Claro que são cores diferentes, são amostras diferentes. Mas só para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Então, ele é clicado, ele é encostadinho no outro. Esse aqui, o legal dele é o seguinte, que você pode estar encaixando ele, né? Você não precisa colar ele no chão. E aí, tem uma opção bem interessante, tá? Que a gente, inclusive, fez aqui no escritório. Como a nossa sala aqui é alugada, e a gente não queria estragar o piso existente aqui, mas o piso que tava aqui não tava legal, a gente acabou colocando o piso clicado aqui. E como a gente fez? A gente, ao invés de fazer a massa niveladora nele, para estragar o piso de baixo, a gente colocou uma manta embaixo, é uma manta fininha, para realmente não aparecer a questão dos rejuntos, e aí a gente simplesmente foi colocando o piso em cima. Então aquela manta, ele ajudou ali a deixar o piso mais liso, mais nivelado,
e aí a gente acabou não estragando o piso que a gente tinha embaixo. Então quando a gente sair daqui, a gente pega o nosso piso e leva embaixo do braço, vai embora e leva para outro lugar. Então é muito legal essa opção, principalmente para quem mora em casa alugada ou tem alguma sala comercial alugada, que gostaria de manter o piso atual embaixo depois, então não estraga. Esse clicado aqui, você também pode estar fazendo... Ui. Então o piso clicado ele é uma ótima opção para quem realmente quer mudar o ambiente, mas não quer manter aí um piso para sempre, né? Então se você quiser manter aí, colocar em cima de um piso já existente, o piso vinílico clicado é uma boa opção. E aí, claro, a gente vai ter várias espessuras, né, vários tamanhos, né, a gente tem várias espessuras, tem de 3 milímetros, de 5 milímetros, então aí vai depender muito também do uso mesmo, tá? Olha, aqui vocês conseguem ver a diferença de espessura. Então essas são as opções de piso vinílico. Além do piso vinílico, a gente também tem o piso de madeira, gente. Piso de madeira é assim, aquele piso que se você puder investir, se você tiver condições, né, de investir num piso quente, né, que a gente tá falando agora dos pisos quentes, invista sempre na madeira, que é um piso de madeira, assim, é uma coisa que vai ter pra vida toda, sabe? É atemporal, então você pode ver, assim, tem muitos pisos de madeira, principalmente de taquinho, né, que a gente usava muito antigamente, então super em alta, voltando agora. Então é só você restaurar, manter ele, cuidar, né, claro, sempre fazendo as manutenções necessárias. Mas é um piso, assim, que é incrível, né, porque ele fica super lindo. E, assim, não existe nada, gente, melhor do que o natural, né. Tudo que imita o natural não é tão bom quanto o natural. Então, a gente pode falar das pedras naturais, mármores, né, quando a gente pega um piso marmorizado de porcelanato e uma mármore de verdade, né, o mármore vai ser uma qualidade muito superior. Mas é claro que quando a gente fala de materiais naturais, a gente tem um custo agregado um pouco maior. Por isso que a gente, né, as empresas elas vêm trazendo cada vez mais opções aí para substituir com um valor mais acessível, né, para a gente realmente conseguir inserir dentro dos nossos ambientes. Então, em relação aos pisos quentes, a primeira opção vai ser sempre a madeira. Se você tiver condições de investir numa madeira, invista, que não tem erro, vai ser incrível, vai ser assim aquele piso que vai ficar de herança aí pros netos, né, e pros filhos, porque é um piso que vai durar para a vida toda, se você manter certinho ele e cuidar. Na segunda opção, o vinílico, né, o vinílico aqui, ele realmente tem essa textura bem gostosa também, acabamento, eu adoro andar de pé descalço no piso vinílico, né, é uma sensação muito gostosa. E ele realmente tem essa textura de madeira mesmo, ele fica bem bacana e não tem aquele barulho chato que nem tem aqui, né? Nesse aqui, ó, a diferença. Aqui também tem, claro, barulho, mas não faz tanto quanto esse. Então, o barulho é menor também. A terceira opção seria o laminado, então, de madeira, tá, gente? Esse aqui, realmente, eu evito usar. Sempre a gente vê muitas pessoas usam muito, né? Mas eu sempre falo que eu não gosto muito de usar, porque realmente eu acho que não é um investimento que vale a pena, sabe? Por ser um produto que não tenha tanta qualidade quanto os demais. Aqui, gente, uma coisa que eu não falei do vinílico, que é bem importante para vocês anotarem aí, é que o vinílico, ele é resistente à água, o material dele, né? Então, se você, por exemplo, derramar água, acontecer alguma coisa, ele não vai estragar o material. Mas tem que tomar muito cuidado em relação à questão de empoçar a água embaixo do vinílico. Porque como a gente vai ter ali um acabamento embaixo, né, que vai ter a manta ali de nivelamento, vai ter esse vinílico em cima, se começar a entrar entre as frestinhas dele, porque ele vai ficar assim, né, vai ficar bem coladinho, mas se entrar água entre essas frestinhas aqui e vai embaixo do vinílico, ele pode começar a mofar. E aí você vai ter que retirar a peça e limpar. A parte boa é que se acontecer isso, você só retira a peça, limpa o mofo, seca ali onde está molhado e coloca de volta. Você não vai ter o piso estragado. Já com o laminado, a gente teria que trocar a peça também. Além, né, de tudo, ainda teria que trocar a peça também, porque ele ia ficar estufado e não ia ficar legal, não. Então, essas são as opções que a gente tem aí de pisos, a gente falou muito. Se você ficou com qualquer dúvida, né, se deixei alguma coisa passar, pode estar comentando aqui embaixo, né, nos comentários, que a gente vai estar respondendo todos.